Olá pessoal, boa noite a todos, sejam bem-vindos ao nosso web treinamento, hoje sobre introdução ao QGIS, esse que é o segundo, de uma série de três cursos. A gente teve o primeiro no dia 12, foi um webinar, no qual vocês puderam ver superficialmente um pouco sobre o QGIS. Hoje a gente já vai entrar em detalhes do QGIS Desktop. Eu já vou passar a palavra para o instrutor, que será o Fabiano, e ele já vai se apresentar. Então, agora é com você, boa noite, seja bem-vindo a esse web treinamento. A gente está bem animado com esse novo modelo, da gente fazer um webinar para já ir esquentando os motores para o curso, e aí depois a gente faz o web treinamento. Espero que os nossos alunos aí estejam tão animados como nós estamos aqui. Boa noite e seja bem-vindo. Oi, boa noite, Eduardo. Boa noite à equipe da GeoEduc. Boa noite aos alunos aí que estão conosco, dando sequência a esse webinar que começou no dia 12. Hoje nós vamos tratar de um tema específico do Quantum GIS, que é o Quantum GIS da maneira tradicional que as pessoas estão acostumadas a lidar, que é o Quantum GIS Desktop, ou hoje estamos chamando de QGIS. E no próximo webinar do dia 19, nós teremos a sua versão web. O que significa isso? Que os dados que nós vamos trabalhar hoje, eles serão disponibilizados através de um servidor na nuvem, e nós poderemos trabalhar com projetos na web e mobile. Mas isso eu vou explicar um pouco mais calmo, bem no finalzinho do nosso webinar aqui. E também foi passado um pouquinho no dia 12. Bom, o foco de hoje é como, primeiramente, criar os projetos dentro do QGIS. Tá? Como que eu chego nos mapas, dos dados aos mapas, para depois eu conseguir enviá-los para uma estrutura na nuvem. Falando rapidamente sobre mim, eu sou consultor de geotecnologias, sou sócio da empresa Solo Verde, de engenharia e geotecnologias. Minha formação é bacharel em Geografia e mestrado pela Unesp de Rio Claro, a Unesp em Geociências e Meio Ambiente. Também cheguei a fazer um mestrado incompleto na área de Engenharia de Transportes, na Poli, da Universidade de São Paulo. E trabalho muito com os temas ligados à área de geoprocessamento, geoestatística, análise espacial e agora estou focando também bastante na parte de VANTs, sensoramento remoto com VANT, mapeamento, topografia feita com VANTs. Tá? Aqui algumas empresas no qual eu trabalhei. Eu vou citar aqui a Sky, que eu trabalhei com a parte de engenharia, levantando para expansão das unidades de banda larga. Itaú Unibanco, que foram trabalhos também de expansão de mercado. Cognates, Telemídia. Conestoga Hoovers e Sabesp na parte de gestão de obras, imagem e geotecnologia, e Diagonal Urbana também gestão de obras. Sou também docente na ESIC, em Curitiba, na Unitoledo, em Araçatuba, Unirp, em Rio Preto. Agora também sou docente e coordenador de curso em Salvador, num curso novo de MBA que a gente está fazendo. E, obviamente, na GeoEduc. Bom, sobre o curso de hoje, eu vou primeiro fazer uma passagem geral sobre o que é o QGIS. Tá? O que é o QGIS e o que é GIS também. Talvez muitas pessoas que estão assistindo aí não tenham um pouco do histórico do que é um sistema de informações geográficas, então eu vou dar uma passada geral sobre isso. Falar um pouco dessa plataforma específica, que é o QGIS. Depois nós vamos ver como que eu faço passo a passo para baixar e instalar, porque tem N versões, tem versão para Linux, para Windows, assim por diante. Vou falar depois da interface dele, quais são as características técnicas desse software. E daí vamos pôr a mão na massa. A gente vai pegar um conjunto de dados, vamos elaborar um banco de dados, criar mapas e deixar tudo preparado para a publicação do WebGIS, que será trabalhado na próxima aula. Então, primeiramente, eu quero dar uma passada, antes de entrar exatamente no QGIS,
dar uma passada aqui no que é sistema, o que é um sistema de informações geográficas, tá? Então, o que é um SIG, um sistema de informações geográficas? Ele é uma integração de 5 componentes básicos, que é o software, no caso aqui é o QGIS, o hardware, que é o computador no qual ele está instalado, os dados, que a gente vai apresentar aqui um conjunto de dados para trabalhar, metodologias, ou seja, o processo de como eu vou trabalhar esses dados, como eu vou transformá-los em mapas. E vocês, como people, ali, que são as pessoas que são responsáveis para que tudo isso funcione. Nós vamos ver, especialmente na próxima aula, que esses componentes mudam um pouquinho quando a gente trabalha com a nuvem, tá? Especialmente no local de onde eu armazeno os dados, quais são meus hardwares e quais são meus softwares. Então, esses procedimentos aqui mudam um pouquinho na questão da nuvem. Mas para o software que nós vamos trabalhar hoje, esses 5 pilares aqui serão atendidos. Então, quais são as funções de um sistema de informações geográficas? O sistema de informações geográficas, seja ele um QGIS, um ArcGIS Desktop, um MapInfo, e assim por diante, todos eles têm essas mesmas funções. Que funções são? Primeiramente, a função de capturar dados. Ou seja, eu tenho capacidade de pegar uma série de coordenadas geográficas e transformá-las em dados. Isso é uma maneira de capturar. Seja via digitalização de um mapa que esteja impresso, seja através do equipamento GPS, seja através de digitação das coordenadas. Ele também tem que armazenar os dados, ou seja, tem que ter uma estrutura para armazenar. Uma estrutura seja em shapefile, banco de dados geográficos como Geodatabase, ou seja, ele tem um formato de armazenamento. Ele também tem que ter a capacidade para consultar esses dados, ou seja, eu tenho como recuperar os dados que estão armazenados através de consultas, que a gente chama também de queries. Por exemplo, eu tenho ali, por exemplo, um mapa de municípios. Nesse mapa de municípios eu tenho informações do nome do município e população. Eu posso fazer uma consulta nesse banco de dados, querendo saber todos os municípios com mais de 100 mil habitantes. Essa é uma maneira que o SIG faz a sua consulta. A outra é uma análise. Eu posso cruzar mais de uma informação para obter um resultado. Por exemplo, eu quero saber qual é o melhor local para abrir uma loja. Então, o que eu levo em consideração? A localização na rua, a localização do público-alvo, e eu vou cruzando esses layers para me dar essa resposta. E ele tem também que fazer uma exibição e saída. Exibir é transformar todos esses dados em mapas temáticos. Mapas que eu posso bater o olho e entender o que ele quer me dizer. Por exemplo, um mapa de população, que eu consigo ver onde as pessoas estão concentradas nas regiões ou nas cidades. Então, isso é uma maneira que ele exibe informação. E no sistema de informações geográficas desktop, como o QGIS e o ArcGIS Desktop, isso é exibido na tela e ele pode ser mandado como uma saída, ou seja, eu posso exportar isso aí no PDF, posso imprimir, posso exportar numa figura. O que vai ter de diferente, especialmente na próxima aula, é que a saída ela não se limita ao mapa sendo mandado desse jeito. Ele vai ser publicado na internet e é um mapa interativo. Bom, eu vou passar um pouquinho de cada um desses itens aqui nos próximos slides. Começando aí, então, com capturando dados. Ou seja, como que eu capturo? Eu posso utilizar um dispositivo de campo, um GPS. Eu posso comprar dados digitais ou baixar os dados, que alguns casos que eu vou mostrar aqui são dados que foram baixados. Posso pegar coordenadas geográficas obtidas em campo com equipamentos topográficos. Ou eu posso pegar um mapa que está escaneado, um mapa que era impresso. Eu escaneio esse mapa e eu posso digitalizá-lo, transformando tudo isso no banco de dados SIG. Tá? A forma de armazenamento, que eu tinha citado aqui os formatos shapefile e que eu vou te explicar mais adiante, ele é um formato de armazenamento vetorial. Ou seja, eu tenho como armazenar meus dados em pontos, linhas e polígonos. Aí, no caso, uma informação vetorial que está sendo armazenada é uma linha que está representando aí uma rodovia. Então, a linha ela é um conjunto de vértices
aí com coordenadas XY, que o seu desenho forma, nesse caso aí, a representação gráfica de uma rodovia, como está aqui nessa imagem de satélite. Outra maneira de representá-la é através do formato raster. Mas o formato raster ele guarda os dados numa matriz, no qual cada célula dessa matriz, ou pixel, ela tem um valor. No caso, a informação onde está contida a rodovia, o valor está em vermelho. Onde não tem rodovia, o valor está em branco. O formato raster é mais utilizado quando eu vou fazer análises espaciais complexas ou representar modelos de estado terreno, por exemplo. No caso do trabalho de hoje, os dados serão utilizados do formato vetorial. As funções de consulta, no qual eu posso clicar sobre o mapa, ele me traz o conjunto de informações que está por trás. Que nem aquele exemplo que eu dei, eu quero saber cidades com mais de 300 mil habitantes. Ele vai me dizer aqui no mapa onde estão essas cidades. E assim por diante. As funções de análise, eu cruzo as informações. Então o SIG ele é capaz de definir, por exemplo, esse exemplo está colocado aqui. Eu tenho uma rodovia, eu vou fazer uma obra nessa rodovia, no qual tudo que estiver a 50 pés ou 50 metros aí, de cada lado do eixo da rodovia, ele vai ser afetado. Aqui nessa cor marrom, meio bege, são loteamentos. Então o que eu fiz aqui? Eu gerei uma área, que está aqui nessa cor verde piscina, de 50 metros, e todo mundo que estiver interseccionando essa área, ou seja, todos os lotes que estiverem interseccionando, eles vão passar por algum tipo de intervenção. Então isso é um tipo de análise que pode ser feito. Que eu chamo de análise de sobreposição ou overlay, que nem está colocado aqui. E alguns outros tipos que você já deve estar acostumado a ver, que seria análise de rede, por exemplo, roteirizar do ponto A para o ponto B, qual é o melhor caminho. Isso aplicativos como o Waze ou o Google Maps faz sem nenhum problema. As funções de visualização seria a forma, isso que nós vamos trabalhar hoje. Como que eu preparo todos os meus dados brutos e transformo eles em mapas temáticos que podem ser utilizados para relatório. E depois a gente vai ver como transforma esses mapas em mapas digitais na web. Que aí, no caso, entra a saída, né? Nós falamos que os mapas podem ser impressos, pode ser uma figura, pode ser um PDF, ou pode ser na internet, que é que a gente vai trabalhar na próxima aula. Bom, então, eu passei bem rapidamente aqui em todas as funções de um GIS. Tá? Vou passar mais algumas coisas sobre os conceitos da organização dos dados espaciais. Né? Todos os dados espaciais eles são estruturados na forma de camadas, ou chamados de layers. Então a gente vai ver isso dentro do Quantum GIS. As representações gráficas sempre são no formato ponto, linha e polígono, no caso do formato do dado vetorial. O formato que nós vamos trabalhar hoje, chamado Shapefile, ele comporta esses três tipos de geometria. Cada um deles tem uma característica específica para a representação. E todos eles têm um atributo agregado. Desculpe. Nesse atributo ele descreve o que significa cada geometria. Então, essa linha que está aqui em vermelho, que representa uma rua, ela representa uma linha na tabela de atributos, no qual eu descrevo essa rua. Tá? Então, todo dado geográfico tem essa característica. Tem o desenho e tem o atributo ligado a ele. Que é, por exemplo, citando aqui o caso dos pontos, as lojas de varejo. Eu posso ter o nome da loja, o endereço da loja, a cidade que ela está, assim por diante. Nas ruas, eu tenho o nome da rua, a numeração, a cidade, o CEP, o bairro, assim por diante. O mapa de loteamento, ele de uso do solo, eu tenho o proprietário, eu tenho se é urbano, se é rural, se é comercial, assim por diante. São todos atributos que podem descrever esses dados que estão sendo representados aí. Bom, então passado esse rápido overview do que seria a estrutura de um sistema de informações geográficas